Amados irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o livro de Gênesis. Deus colocou em meu coração este propósito, este projeto. Como os irmãos sabem, tudo que nós fazemos aqui, nós não fazemos apenas visando os irmãos que estão aqui, mas nós fazemos também sempre gravando para as redes sociais, pois a rede social ela é uma ferramenta poderosa para que a gente possa alcançar pessoas, não apenas agora, mas no futuro, pessoas que possam ver essa mensagem e serem edificadas. Então, nós estamos fazendo essa série de mensagens sobre o livro de Gênesis e hoje é a segunda mensagem. Hoje não vai ser necessariamente uma pregação, amados, vai ser um estudo sobre um assunto que eu vou falar daqui a pouco. Vai ter mensagens que vão ser pregações, vai ter dia que outros irmãos vão ministrar, mas hoje eu quero falar de um tema muito importante. E, antes de mais nada, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias novamente em Gênesis capítulo 1. Nós já fizemos a leitura, mas eu vou fazer mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema. Gênesis 1 e 2. É literal? Esse é o tema da mensagem hoje. Hoje nós vamos responder essa pergunta. Se Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é literal. Deixa eu fazer aqui uma pergunta então. Essa descrição aqui de Gênesis, que fala da criação. Quantos acreditam que isso daqui é literal? Levanta a mão para mim conhecer. Quantos aqui acreditam que não é literal, que não foi desse jeito que está escrito aqui? Quantos aqui não sabem? Então ficou no meio termo. Muito bem, então vamos lá. Eu vou ler e daqui a pouco nós vamos meditar sobre esse assunto e Deus certamente vai edificar as nossas vidas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Somente até aí, amados. Na semana passada, a primeira mensagem nossa aqui foi sobre a prova da existência de Deus. Nós falamos que o próprio universo, a natureza, a perfeição que existe em tudo que Deus criou, isso por si só já prova a existência do nosso Deus. Porque quando nós olhamos para a natureza, para a criação de Deus, é tudo tão perfeito que não há outra explicação plausível a não ser de que uma mente inteligente, de que um Deus poderoso criou todas essas coisas. Mas como eu disse na semana passada, para que a pessoa possa crer nessa verdade, é necessário que ela faça uma escolha. Escolher crer ou escolher não crer. E a partir dessa escolha que cada pessoa faz, ela vai ver as coisas por uma perspectiva ou por outra perspectiva. Mas nesse dia, hoje, eu quero trazer para os irmãos aqui a resposta para essa seguinte pergunta: o que está descrito em Gênesis sobre a criação é literal ou não? E por que eu quero responder essa pergunta hoje aqui para os irmãos? O meu objetivo aqui, preste muita atenção, o meu objetivo é que você que vai ouvir essa mensagem, que está aqui ou que vai ouvir essa mensagem, saia daqui hoje com a seguinte convicção: o que está escrito em Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é literal e é histórico. É literal e é histórico. E por que nós acreditamos assim? Porque essa visão, ela tem base bíblica e tem base científica. Vamos repetir então? Vamos lá. Repita comigo assim. Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é literal e histórico. Porque isso tem base bíblica e científica. Muito bem. E por que eu estou dizendo isso? Tem uma parcela
muito grande de cristãos que, ao ler Gênesis 1, 2 e 3, ele vai pegar essa passagem e vai dizer o seguinte: olha, isso daqui não tem base científica. Isso daqui vai contra aquilo que a ciência defende, aquilo que se aprende na escola, aquilo que se aprende na aula de química, de física, de biologia, de astronomia, astrologia, eu sempre confundo as duas. Então, como ao olhar para a teoria científica e olhar para o que está escrito na Bíblia, e como eu acredito na Bíblia, então eu só posso crer que isso daqui não é literal, que isso daqui é uma coisa figurativa, metafórica, que Deus criou o mundo, mas não foi desse jeito aqui. E por que isso é um perigo muito grande? E, como eu disse, há milhões de cristãos ao longo do mundo, no mundo inteiro, que acreditam dessa forma, que são os cristãos que a gente coloca na categoria de evolucionista teísta. O que é o evolucionista teísta? É a pessoa que ele acredita que Deus criou o mundo pela perspectiva da evolução. Sabe aquela teoria, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, que teve uma grande explosão, o Big Bang, e aí teve a expansão, e aí depois, ao longo de bilhões e bilhões de anos, foi se formando tudo, depois teve a Terra, e aí começou lá com uma ameba, que virou uma outra ameba mais desenvolvida, que virou outra ameba, que daí virou outro bicho, que daí virou um bicho, que daí virou um macaco, que daí esse macaco virou um macaco um pouco mais melhor, depois virou outro macaco, e aí virou um humano, que daí, aí chegou até onde a gente está hoje aqui. Então, basicamente, essa é a teoria. Então, a pessoa crê assim: não, a teoria evolucionista está certa, mas eu acredito que foi Deus que criou. Então, o que eu quero mostrar é que essa visão está errada. O que está em Gênesis capítulo 1 é literal. É dessa forma que Deus criou. Quando a pessoa ela entra por esse caminho de acreditar que Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, ele corre um sério risco de entrar em um caminho que se chama liberalismo teológico. Eu estou dando essas expressões, eu quero que os irmãos entendam que eu sei que às vezes nós gostamos de ouvir pregações do tipo: Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, a bênção vai chegar, vai ser porção dobrada. É bom, irmãos, eu também gosto, é gostoso. Só que às vezes, se nós ficamos falando só desses assuntos, enquanto a gente fica só nessa bolha, falando só de assuntos que envolvem bênção, vitória, o inimigo aí fora, ele faz uma revolução cultural. Ele entra nas universidades, ele entra na escola, ele entra nas artes, e aí o cristão ele fica voando, porque ele não percebe que enquanto a gente está fechado numa bolha, o diabo aí fora ele tem influenciado bilhões e bilhões de pessoas. Então nós precisamos sim crer nas coisas espirituais, crer na vitória, crer no milagre, mas nós precisamos entender a nossa fé. Como eu disse para os irmãos na semana passada, é necessário que eu creia, mas é necessário que eu entenda aquilo que eu creio. Por quê? A partir do momento que eu entendo que Gênesis não é literal, eu vou entrar no liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? É um movimento que vai defender que, embora eles acreditem em Deus, mas eles negam a supremacia da palavra de Deus, eles negam a autoridade da palavra de Deus. O que eles vão dizer assim? Olha, o que está na Bíblia, sim, conta aí a verdade, mas a Bíblia não é a verdade. Tem a verdade aí, mas não é a verdade absoluta. Então, o que essas pessoas vão dizer? Eles vão negar os milagres que tem na Bíblia. Vai dizer assim: olha, está vendo lá aquela passagem lá do mar que se abriu? Realmente, lá aconteceu aquilo lá, mas não foi do jeito que está na Bíblia. Não foi Deus que soprou com as narinas e o mar se abriu. Não, foi porque estava na maré baixa e as pessoas passaram lá pelo mar vermelho. Não foi um milagre assim, foi uma vitória que eles tiveram. Ou eles vão pegar e vão dizer assim: presta atenção, irmão, isso daqui é importante. Ah, sabe aquela passagem lá da multiplicação dos pães? Na verdade, não foi bem uma multiplicação dos pães. Na verdade, o que aconteceu lá é que Jesus pegou o pão e dividiu um pouquinho para cada um. Então não foi um milagre. Jesus dividiu o pão. Então ali o segredo ali não é um milagre. Ele estava falando da importância de dividir com o próximo. Esse é o liberalismo teológico. O que eles vão dizer? Eles vão dizer assim: olha, Jesus realmente existiu. Jesus realmente andou na terra, mas ele não fez milagres. E tampouco ressuscitou. Quando a Bíblia diz que ele ressuscitou, na verdade não é que ele ressuscitou. É que quando os discípulos pregavam sobre Jesus, eles estavam ressuscitando ele simbologicamente. Esse é o liberalismo teológico. Aí você fala assim: ah, Andrés, mas isso daí não existe. Engano seu. Eu vou te provar como o liberalismo teológico é um problema e que essa visão, presta atenção,
ela devastou o cristianismo na Europa. Porque a partir do momento que você coloca a negar a historicidade da Bíblia, que ela é a palavra de Deus, que aqui é a verdade, então a pessoa ela começa a questionar o que está escrito aqui e chega uma hora que ela simplesmente não acredita mais. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, um pastor, isso daí você pode pesquisar, de uma igreja aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, uma igreja grande, uma igreja batista, ele disse numa pregação de domingo, que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, na visão dele não é pecado mais. Porque ele disse o seguinte, que a Bíblia precisa ser atualizada. E por que ele disse isso? Porque ele disse, olha, isso daqui a Bíblia diz que é pecado. Mas na época que a Bíblia diz que isso daqui era pecado, é porque era outro contexto cultural. Mas hoje é diferente, então a Bíblia precisa ser atualizada. Paz, meus senhores, esse pastor teve uma grande repercussão isso, vários pastores comentaram sobre essa fala dele, essa fala infeliz, e ele não se retratou, ele foi lá e confirmou aquilo que ele disse. Ele foi expulso da ordem dos pastores da igreja batista. E o que me chama a atenção é que a igreja dele continua lotada. Na igreja batista deve ter mais de 3 mil membros. O que isso significa? Todo mundo que está lá concorda com a visão dele. E isso está acontecendo em vários lugares do Brasil. Então, por que essa palavra que eu vou ministrar hoje aqui, e eu estou fazendo essa introdução, para dizer o seguinte para os irmãos. A nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. A sua fé não está baseada em mim, não está baseada em homem. A sua fé está baseada naquilo que a Bíblia diz. A partir do momento que nós aceitamos a ideia de que esse livro aqui contém erros, automaticamente nós vamos dizer que esse livro não é digno de confiança. Se a Bíblia não é digna de confiança, nós vamos acreditar no quê? Tudo que nós sabemos sobre Deus é porque está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Nós só conhecemos o Evangelho porque está escrito na Bíblia. Nós só conhecemos as promessas que Deus fez porque está aqui. Então, é fundamental para a nossa fé nós defendermos que a Bíblia ela é inerrante, infalível e imutável. Então, dentro disso, nós não podemos aceitar que alguém diga que Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, que é uma fantasia, que Moisés disse aquilo para um povo que não entendia nada, mas não é daquela forma. Até porque, a partir do momento que eu digo que Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, eu estou dizendo que Jesus errou. Por que Jesus errou? Porque o Senhor Jesus deu testemunho de Moisés. Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Então, se eu acreditar que Moisés errou no que ele escreveu aqui, então eu vou acreditar que Jesus também errou. Porque o Senhor Jesus cumpriu a lei. Quem foi que escreveu a lei? Quem foi que escreveu a lei, amados? A lei mosaica. Já falei a dica. Quem escreveu a lei mosaica? Moisés. Então, se o Senhor Jesus cumpriu a lei, ele foi o único que cumpriu a lei na sua integridade, então é porque Jesus sabia que a lei dada a Moisés foi dada por Deus. Foi Deus que deu a Moisés. Então veja, quando eu digo que o que está em Gênesis está errado, eu estou querendo saber mais do que Jesus, porque o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei e ele atestou que Moisés era um homem usado por Deus. Outra coisa importante, o Senhor Jesus disse assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso está em Mateus 24, 37. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele estava dizendo, o que aconteceu lá em Gênesis, o que Gênesis fala de Noé, foi algo histórico, foi algo literal. E assim como foi naquele dia, vai ser também na vinda do Filho do Homem. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Para a gente sair aqui desse primeiro ponto, preste muita atenção. Nós nunca devemos colocar a ciência acima da Bíblia. Nunca, amados. Se você ouvir alguma coisa que está contrário à palavra de Deus, olha, a ciência diz uma coisa e a Bíblia diz outra. Então só tem 2 alternativas. A primeira, se a ciência está dizendo uma coisa e a Bíblia está dizendo outra, tem 2 alternativas. A primeira alternativa é que aquela teoria científica está errada. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é que a minha interpretação da Bíblia está errada.
Então, ou a teoria científica está errada, ou a minha interpretação da Bíblia está errada. Agora, o que nunca vai acontecer? A Bíblia estar errada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso é um ponto importante. Uma vez alguém disse assim: toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Escritura devidamente interpretada nunca entrarão em contradição. Então, é por isso que eu vou mostrar para os irmãos aqui hoje que o que está em Gênesis 1, 2 e 3 é literal e histórico, porque tem base bíblica e tem base científica. Quando alguém dizer assim para você, a partir de hoje: você acredita em Gênesis, você acredita que Deus criou o mundo em 6 dias, você acredita nisso? Isso daí não tem base científica. Você vai falar: não, tem base bíblica e tem base científica. Eu vou mostrar para os irmãos aqui hoje. Então vamos lá. Em primeiro lugar, amados, nós vamos falar rapidamente aqui sobre a criação. Eu não vou ler aqui todo o capítulo 1 de Gênesis para a gente ganhar tempo, e até porque já é conhecido dos irmãos, creio que você cresceu ouvindo isso. Mas, de uma maneira geral, quando nós olhamos para a criação, nós vamos ver que no primeiro dia, Deus criou a luz, no segundo dia o céu, terceiro dia a terra seca e vegetação, quarto dia criou o corpo celeste, sol, lua e estrelas, no quinto dia animais aquáticos e aves, sexto dia animais terrestres e o ser humano, e no sétimo dia Deus descansou. Essa é a descrição bíblica da criação, ao qual nós acreditamos que foi dessa forma aqui. Agora, o primeiro ponto que eu quero enfatizar sobre a criação: esses 7 dias da criação, eles foram dias de 24 horas ou dias que significam eras? 24 horas ou eras? Quantos acreditam que foi de 24 horas? 24 horas, só a irmã Ruth acredita, o resto é evolucionista. Brincadeira, Matos. Sério, irmãos, se alguém perguntasse para você assim: os dias lá de Gênesis são de 24 horas, sim ou não? Quantos acreditam que sim? Muito bem. Quantos acreditam que não? Olha só, uma boa quantidade. Interessante. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, os dias de Gênesis 1 são dias de 24 horas. E eu vou te provar o porquê. Primeiro argumento que eu vou te mostrar o porquê. A palavra que ele usa ali para dia é a palavra hebraica Yom, que significa dia. Detalhe, voltando um pouquinho, sempre é importante frisar que Gênesis não foi escrito em português, nem em inglês. Foi escrito em hebraico. Então, sempre quando nós temos alguma dúvida sobre algum texto bíblico específico, a primeira questão que nós temos que fazer é tentar entender ele na língua original, porque aí sim nós vamos ter uma clareza. Então, quando a Bíblia diz lá: e foi-se tarde de manhã do primeiro dia, a palavra dia que está escrito ali, ela significa Yom. Essa palavra Yom no hebraico, ela pode ter vários significados. Ela pode falar de dias ou pode falar de eras. Então é por isso que alguém vai dizer assim: tá vendo? Esses dias não eram de 24 horas, porque a palavra hebraica lá, Yom, ela pode simbolizar outras coisas. Só que tem um porém. Tem uma regra, que é a seguinte: sempre quando a palavra Yom, ela é acompanhada de um número, ou ela é acompanhada de tarde ou manhã, significa que é 24 horas. Então, por exemplo, pega aí sua Bíblia, por gentileza. Gênesis 1. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e manhã o dia primeiro. Então perceba aqui, e foi a tarde e manhã. Se tivesse aqui só escrito assim, e foi o primeiro dia, então isso poderia abrir uma margem para alguém dizer assim, que esses dias aqui pode ser 1000 anos, pode ser 1 milhão de anos, pode ser 1 bilhão de anos. Mas como ele disse que foi tarde e manhã do primeiro dia, então ele está estabelecendo aqui o tempo como nós conhecemos hoje. Então, esses dias de Gênesis foram 24 horas. Segunda evidência que demonstra isso, está em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Vamos lá, amados. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Então, Moisés está dizendo aqui que Deus criou o mundo em
6 dias. Então está claro aqui que fala de dias de 24 horas. Então, aí você fala assim, mas a ciência vai falar de milhões e milhões de anos, como explicar isso? Daqui a pouco a gente chega lá. Como eu disse para os irmãos, a nossa primícia aqui sempre é aquilo que a Bíblia diz. Regra de interpretação bíblica. A Bíblia se explica. Quando você lê um texto na Bíblia, que esse texto ele faz sentido, não há por que eu tentar buscar uma explicação diferente. Está dizendo aqui que foi dia, que houve tarde, que tinha manhã, então são dias de 24 horas. Agora, o Salmo 33, versículo 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Pela palavra. Deus criou pela palavra. Não foi através da evolução, não foi através de uma explosão, foi pela palavra. O Salmo 33, versículo 9 diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Perceba, amados, Salmo 33, 9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O que está mostrando aqui? Que a criação, ela foi instantânea. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Não foi assim, Deus disse, haja luz, e aí ficou milhões e milhões de anos para a luz surgir. Ou Deus disse assim, haja separação entre a água e a terra, aí demorou milhões e milhões de anos. Não, Deus disse, haja, e aconteceu. Isso daqui, irmão, é indispensável para a nossa fé. Porque lá em João 1 vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. É por isso que quando nós lemos Gênesis capítulo 1, é interessante que fala aqui no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então está falando aqui de Deus. No versículo 2 fala, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba, olha para cá. No versículo 1 fala de Deus, o Pai. No versículo 2 fala do Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo. E no versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz. Você sabe o que é esse haja aqui, né? Esse haja aqui é Cristo, meu amado. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? Por Cristo, a palavra. Então é por isso que está aqui, Pai, Espírito Santo e Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esses dias foram de 24 horas. Por quê? Porque a palavra Yom foi acompanhada de tarde e manhã. Primeira evidência. Segunda evidência, Êxodo, lá nos mandamentos, fala que o mundo foi feito em 6 dias. E estava falando de dias de 24 horas. Terceiro lugar, porque a palavra diz que foram criados instantaneamente. Não foi criado ao longo de milhões de anos. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você fala assim, mas tem uma palavra lá, em 2 Pedro 3,8 que diz, meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como 1000 dias, como um dia. Então alguém vai dizer assim, está vendo aí? Ó? A Bíblia diz que um ano é como 1000 dias como um ano. Mas aqui, irmãos, está tirando o texto fora do contexto. Texto fora de contexto é pretexto. Então quando a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos, está falando para o Senhor, para Deus. Porque Deus ele não está preso ao tempo. Mas não está falando aqui da criação lá de Gênesis. Aqui está falando de uma outra coisa. Então a gente não pode tirar o texto do contexto dele. Então a criação foi em 6 dias de 24 horas. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, e agora nós vamos entrar aqui um pouco na área da ciência. Quantos aqui gostavam de ciência na época da escola? Eu não gostava muito, mas algumas coisas achava interessante. Eu me lembro uma vez, um professor meu acho que era de biologia, ele estava lá dando uma aula sobre a evolução, e eu perguntei para ele, professor, tudo bem, o senhor está falando aí que começou do Big Bang e tal, evolução, mas eu tenho uma pergunta. De onde surgiu tanta água? Porque o nosso planeta praticamente deveria se chamar planeta água, porque tem mais água do que terra. De onde surgiu tanta água? Ele, então, essa água aí, ela surgiu num período lá que choveu por muito tempo, mas muito tempo, e aí começou a explicar dos gases, de não sei o que lá, não sei o que lá.
E eu fui perguntando para ele, ele foi falando, não, mas é porque foi milhões e milhões de anos. Então veja, a teoria evolucionista, para que ela possa fazer algum sentido, ela precisa de milhões e milhões de anos. E ele falou, não, porque choveu durante milhões e milhões de anos, bilhões de anos, e aí vai. Daí eu, tá bom. Quando acabou a aula, eu cheguei nele, eu tinha intimidade com ele, falei, professor, o senhor falou isso daí, mas deixa eu te perguntar uma coisa, só entre nós. O senhor acredita nisso daí? Ele disse, rapaz, eu não acredito não. Deu, mas como assim ele não, eu não acredito? Não, então por que o senhor ensina? Não, porque eu tenho que ensinar, está na grade aqui da escola. Mas eu não acredito, Andrei. E por que eu não acredito? Porque é tudo muito perfeito. Eu estudei biologia minha vida inteira, ciências, e quando eu olho, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a perfeição daquilo que Deus fez. Então veja que não é uma unanimidade essa visão científica. Então agora, eu vou mostrar para os irmãos o segundo ponto aqui da mensagem, que é a impossibilidade, preste atenção, de você unir o criacionismo bíblico com o evolucionismo. Não tem como. Não tem como você crer em Deus e ao mesmo tempo crer na teoria da evolução. A pessoa que diz que é cristã e ao mesmo tempo é evolucionista, das duas uma, ou porque ele não entendeu bem a Bíblia, ou porque ele não entendeu bem a teoria da evolução. Porque as duas coisas não se encaixam, e eu vou apresentar argumentos. Mas o primeiro aqui, bem raso assim. Não tem como você acreditar que o homem veio de uma ameba, e ao mesmo tempo acreditar que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Não tem como. Não tem como eu acreditar que o homem veio do macaco, e ao mesmo tempo eu acreditar que nós somos feitos pela mão de Deus. A palavra diz que Deus formou o homem. Olha que coisa linda, amados. Tudo que Deus fez no universo, Ele fez pelo poder da palavra. Haja luz, houve luz. Haja águas, houve águas. Haja luminares, houve luminares. Haja vegetação, tudo pela palavra. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele formou o homem pelas suas mãos. Então, veja, preste muita atenção, como é incompatível eu acreditar que o homem foi feito pelas mãos de Deus e ao mesmo tempo acreditar que a gente começou sendo uma ameba, que depois de milhões de anos virou outra ameba, um pouco mais evoluída, depois virou uma outra coisa, depois virou um macaco e por aí vai. Não tem como. Inclusive, você lembra lá quando você ia na escola, que tinha aquela imagem, às vezes algumas escolas têm até hoje ainda, que está lá um macaco, chimpanzé, né, curvado no chão, aí depois tem outro chimpanzé um pouquinho mais levantado assim, aí depois tem um outro mais levantado, depois tem um homem meio estranhão, depois tem outro, aí tem um homem perfeito, né? Tudo bonito. Só tem uma coisa, essa visão científica foi refutada. Isso daí já é comprovado que não é verdade. Os próprios cientistas evolucionistas não acreditam mais que foi dessa forma, mas a gente aprendeu na escola como se fosse uma verdade. Já está provado. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, em primeiro lugar, por que a teoria criacionista bíblica e o evolucionismo eles não se encaixam? Primeiro, porque como eu disse, o homem foi feito pelas mãos de Deus. E o evolucionista acredita que a gente veio de uma ameba que virou outra coisa, então não se encaixa. Segundo lugar, porque nós entendemos pela palavra de Deus que Deus criou o mundo, Deus criou a vida na terra em 6 dias. Isso está claro na palavra. Deus criou a vida em 6 dias. Existe um debate no meio dos estudiosos da palavra se a terra ela já existia antes de Deus criar a luz. Se a terra já existia antes. Isso há um debate. A questão da vida na terra, ela tem cerca de 6.000 anos. Isso é bíblico. Por que nós acreditamos isso? Porque a Bíblia diz que foi assim. E através das genealogias, você tem genealogia em Gênesis e em outros livros da Bíblia, que você vai fazendo o cálculo e você vai ver que o mundo tem pouco mais de 6.000 anos. A vida na terra tem pouco mais de 6.000 anos. Agora, se a terra tem apenas 6.000 anos ou não, isso há um debate. Porque vai alguém que vai dizer que há um intervalo ali entre Gênesis 1 e 2 e o versículo 3. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Há quem diga que a partir do versículo 2 para o versículo 3 tem uma pausa de tempo. Essa visão é a teoria do hiato. Então há quem acredite nela.
Há até quem defenda que Deus criou a terra perfeita, aí o diabo foi lançado do céu e caiu aqui. Quantos já ouviram isso, amados? E através da queda dele é que a terra foi destruída e os dinossauros foram destruídos também. Você já ouviu isso? Então deixa eu te falar uma coisa. Que a terra possa existir há milhões de anos, isso há um debate. Agora tem uma coisa que é inaceitável. Olhe para cá, presta atenção. Estou ensinando para os irmãos a verdade. Não tem como acreditar que os dinossauros já existiam na terra antes do que está em Gênesis 3. Por um simples motivo. A vida na terra foi criada a partir do versículo 3 em diante. Como os dinossauros iam viver aqui, sendo que Deus não tinha nem criado a luz? Responda para mim. Como que os dinossauros viveram aqui, sendo que Deus não tinha nem criado ainda o sol e as estrelas? Então, em primeiro lugar, a vida na terra existe há cerca de 6.000 anos, como eu argumentei para os irmãos anteriormente. Agora vamos lá. Então, o que a gente faz com os argumentos científicos? Em primeiro lugar, nós não precisamos, amados, preste muita atenção, nós não precisamos que haja comprovação científica para que nós possamos acreditar em alguma coisa. Até porque a ciência, ela muda. Se você pegar uma teoria científica um livro de biologia de 40 anos atrás, ele é totalmente diferente de um livro de biologia nos dias de hoje. Então a ciência, ela muda. Então a nossa fé, ela não pode ser influenciada por aquilo que a ciência diz. A nossa fé tem que ser inabalável. E aí, como eu disse, aquela regrinha lá do começo. Mas tem uma coisa que a ciência diz e a Bíblia diz outra. Então só tem duas hipóteses. Ou a teoria da ciência está errada, ou a minha interpretação da Bíblia está errada. Então, isso é o primeiro ponto. A nossa fé não depende da ciência. Mas agora eu quero te mostrar alguns argumentos científicos que provam que Deus é o Criador de todas as coisas. Primeiro argumento. Lei da causalidade. Quantos já ouviram isso? Lei da causalidade. Causa e efeito. Vocês sabem o que é a lei da causalidade? Eu vou mostrar para os irmãos aqui agora que eu mostrei que a criação, do jeito que está em Gênesis, ela tem base bíblica. E agora eu vou mostrar que ela tem base científica. Primeiro argumento. Lei da causalidade. O que é causalidade? É que nada acontece por nada. Tudo que acontece, acontece porque alguma coisa causou aquilo. Então, volta para cá. A teoria do Big Bang, ela disse que tudo iniciou a partir de um pequeno átomo, um pequeno ponto denso, que houve ali uma explosão ou uma expansão, e a partir dali se formou todas as coisas. Então, um pequeno átomo, minúsculo, muito, muito pequeno, que expandiu e se tornou esse universo que a gente vê hoje aqui. Como que os cientistas chegaram a essa conclusão? Porque alguém percebeu que as galáxias, elas estão expandindo, elas estão indo uma mais longe do que a outra, estão se afastando. Então a conclusão lógica é, se o universo está expandindo, quer dizer que uma hora ele foi uma coisa só. Muito bem, essa é a teoria do Big Bang. Só que daí tem uma coisa. Você pergunta para ele, o que existe antes do Big Bang? E aí vai ter duas visões. Se o cientista for um cientista honesto, um bom cientista, ele vai dizer assim para você, antes do Big Bang, nós não sabemos o que existia. Nós não temos como falar o que existia. Existem especulações, mas não há prova científica. Isso é um cientista honesto. Mas vai ter outros tipos de cientistas, que são os religiosos da ciência, que eles colocam a ciência como se fosse uma deusa intocável, que eles vão tentar dar explicações totalmente absurdas e sem prova nenhuma. A verdade é essa: a ciência não sabe explicar o que causou essa explosão inicial, o que causou esse começo. E aí, nós temos uma coisa em comum com a ciência. A ciência acredita que o universo teve um começo, que ele começou em algum momento. Nós também acreditamos que o universo teve um começo. Sim ou não, amados? Quantos estão me ouvindo, digam amém. Então, a ciência acredita que o universo começou através de uma explosão, de uma expansão. Nós acreditamos que o universo começou através da palavra de Deus, do haja de Deus. Mas, embora temos essa diferença, ambos acreditamos que o universo iniciou.
Porém, a pergunta que fica é, eu estou falando de causalidade, presta atenção para você entender. A ciência vai dizer o seguinte: antes do universo iniciar, antes de ter essa expansão inicial, não existia tempo, não existia espaço e não existia matéria. Ó, tempo, espaço, matéria. Repita comigo assim: tempo, espaço, matéria. Então eles vão dizer o seguinte, que antes dessa explosão inicial não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. E aí a ciência para por aí. Não tem explicação. O que causou essa explosão, o que existia antes, não sabem explicar. Existem especulações. Agora, se você for por um pensamento racional, você vai dizer assim, então calma aí. Se antes desse start inicial não tinha nada, não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha matéria, então seja lá o que foi que causou esse start inicial do universo, foi alguma coisa que era eterno, infinito e espiritual. Veja aqui o contraponto. Por que tem que ser eterno? Porque se não existia tempo, então o que iniciou o início do universo é algo eterno. Segundo, se não existia o espaço, o que iniciou o universo era algo infinito. E se não existia a matéria, aquilo que nós tocamos, o que iniciou o universo era algo espiritual. Agora eu te pergunto, o que se encaixa nisso? Deus. Porque apenas Deus é eterno, é infinito e é espiritual. Apenas Deus tem esses atributos de ser infinito e de ser eterno. Espiritual, Deus criou o mundo espiritual. Agora, então isso por si só é uma evidência científica. Olhe para cá, irmãos. Agora eu não estou nem falando da Bíblia. Existem cientistas que não são cristãos, que não acreditam na Bíblia, mas que defendem que o universo começou pela criação de um ser, de uma mente inteligente. Porque se você fugir dessa explicação, você não vai ter explicação, que é o que a ciência não tem. A ciência não consegue explicar o que causou esse início. E aí eles ficam apelando para especulações. Então, a primeira coisa, argumento científico que prova a criação divina é a lei da causalidade, que é nada pode causar alguma coisa, nada vem do nada, tudo tem que ter uma causa. E quem causou o início do universo foi o nosso Deus, como está descrito em Gênesis. Segundo lugar, o segundo argumento científico que comprova, ou pelo menos indica, que o universo foi criado por um Deus, é a segunda lei da termodinâmica. O que essa lei diz? Que a entropia do universo sempre está aumentando. O que é isso, entropia? Entropia significa desordem. Basicamente é o seguinte: se você pegar um copo e colocar ali, primeiro, bolinhas amarelas, e depois colocar bolinhas vermelhas, elas estão organizadas, sim ou não? Só que se eu começar a bagunçar aquelas bolinhas, o que vai acontecer? Elas vão misturar tudo, vai ficar a bolinha vermelha com a amarela. Ou seja, a entropia aumentou, a desordem aumentou. Agora, se eu pegar esse mesmo copo e ficar balançando por horas, na expectativa de que vai voltar a ser como era antes, isso é possível? Não, não é possível, cientificamente. Por quê? Porque a entropia das coisas sempre aumenta, de forma natural. A única forma das bolinhas voltarem naquela ordem é se eu entrar lá e arrumar elas. Então, o que isso significa? Que não tem sentido científico o universo começar de uma explosão, de uma expansão, de uma bagunça, e ele naturalmente se arrumar, sem que alguém tenha feito isso. Isso é uma teoria científica. Teve uma explosão, expandiu, uma bagunça, voou átomo, tudo para qualquer coisa, e daí depois com o tempo foi se arrumando tudo naturalmente, e está essa coisa perfeita que a gente vê aí. Isso é impossível pela segunda lei da entropia. Depois, se você tiver interesse, você pode pesquisar sobre isso. Há muitos artigos científicos falando sobre essa questão científica. Então, segundo argumento é a segunda lei da entropia. Terceiro argumento, para finalizar essa parte aqui, e já estou partindo para o final. Argumento científico. No ano passado, teve um satélite que se chama, depois você pode pesquisar, Telescópio James Webb. Quantos já ouviram falar deles? O pessoal está informado aqui, né?
fizeram esse telescópio. Antigamente tinha um telescópio chamado Hubble, eu acho que ele tem até hoje ainda. O que os cientistas defendem? Eles defendem o seguinte: existem estrelas, presta atenção, irmãos, porque eu não sou cientista, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Quando a gente olha para o céu, a gente vê estrelas, a gente vê galáxias que estão a uma distância muito, muito longa daqui, muito distante, a bilhões de anos-luz. O que é o anos-luz? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando alguém fala assim, está a 1 bilhão de anos-luz de distância, significa que se você pegasse uma nave e viajasse a 300 mil quilômetros por segundo, você ia demorar 1 bilhão de anos para chegar em determinado lugar. Então, os cientistas vão dizer o seguinte, que o universo, ele passou a existir há cerca de 13,7 bilhões de anos, 13,8 bilhões de anos atrás. E por que eles dizem isso? Porque eles, baseado na distância das estrelas, eles chegaram a essa conclusão. Só que o que acontece? Por essa lógica científica, se o universo ele existe há 13,7 bilhões de anos, então se eu pegar um telescópio e conseguir fotografar algo que está muito, muito, muito distante, então eu vou conseguir ver o passado. Por quê? Porque aquilo que aconteceu lá no passado, até a luz chegar até aqui, até a imagem chegar até aqui, demora bilhões e bilhões de anos. E aí, esse telescópio James Webb, eles colocaram ele lá, e qual que era a expectativa dos cientistas? Isso daí você pode pesquisar, que aqui não é uma falácia, é um fato, e você pode pesquisar sobre isso. Nós vamos colocar esse satélite, esse telescópio, que é o mais potente que o homem já fez, e nós vamos mirar em um ponto escuro lá do universo, que aparentemente não tem muita coisa lá. Qual que é a nossa expectativa? Que ao fotografar aquela parte tão distante, a gente vai conseguir ver o início do universo. O que eles esperavam ver? Eles esperavam ver estrelas muito jovens sendo formadas, ou seja, o início do universo. Porque se o universo começou de uma expansão, então quer dizer que no início não era galáxias como a gente vê hoje, planetas, eram estrelas pequenininhas sendo formadas. Então eles tinham essa expectativa. Aí no ano passado eles tiraram essa foto. Eles conseguiram alcançar essa imagem. E para surpresa da ciência, quando eles fotografaram, o que eles encontraram lá? Galáxias formadas, maduras, perfeitamente funcionais. Aí você fala, mas o que isso significa? Significa que a teoria do Big Bang caiu por água abaixo. Porque se a teoria do Big Bang estivesse correta, eles conseguiram fotografar a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância. Ou seja, eles conseguiram olhar para trás no passado, 13 bilhões de anos atrás. O que eles encontraram lá? O universo já pronto. E aí que foi a grande contradição. Porque na teoria evolucionista do Big Bang, nessa época, 13 bilhões de anos atrás, era para o universo estar no período das trevas, ou seja, não tinha nem luz ainda, estava começando. E eles se surpreenderam porque o universo já está pronto. Então essa é uma evidência científica fortíssima, fortíssima, incontestável. Mas aí, quando os cientistas olham para isso, aqueles que defendem a teoria da evolução, do Big Bang, como se fosse uma religião, eles simplesmente, ao invés de olhar para as evidências e reavaliarem a visão deles, eles preferem dizer que não, deve ter alguma outra explicação, vamos acalmar, talvez é porque o universo é mais velho, e aí eles ficam saindo e arrumando explicações, quando na verdade, cientificamente, isso mostra que não há base para a teoria do Big Bang. Então, eu te mostrei aqui 3 coisas, 3 bases científicas, que demonstram que a visão criacionista, de que Deus criou alguma coisa, ela tem base bíblica e base científica. Na questão da ciência, nós falamos aqui da lei da causalidade, falamos aqui da segunda lei da termodinâmica, e agora essa evidência mais recente do satélite. E aí você pode perguntar, mas e as outras evidências científicas? E aí, eu vou deixar esse vídeo aqui no YouTube, e abaixo desse vídeo, na descrição dele, eu vou colocar vários vídeos de doutores. Eu vou colocar de 3. O primeiro deles
é o Dr. Adalto Lourenço. Ele é um físico. O segundo, Dr. Marcos Eberlin. Ele é um doutor em química. E o terceiro, o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, que acredito que muitos conhecem ele. Ambos esses 3 doutores são cientistas. Eles estudaram, são especializados nas suas respectivas áreas. E eles defendem com base na ciência o que a Bíblia diz ser a verdade. Então, se você quer conhecer mais sobre esse assunto, tiver essa curiosidade, depois você pesquisa sobre isso. Então, é apenas isso que eu queria falar para os irmãos hoje. Então, a partir de hoje, irmão, saia com isso na sua mente. O que está em Gênesis é literal, é histórico. Deus criou o mundo em 6 dias, porque isso tem base bíblica e tem base na ciência. Não é uma ficção, não é uma ideia inventada por homens, mas é algo que está claro na palavra e tem base científica. Como eu disse para os irmãos, Deus não usou o Big Bang ou o evolucionismo para criar o universo. Deus usou a sua palavra. Deus disse, haja, e as coisas aconteceram. Deus fez pelo poder da palavra dele. E é fundamental nós acreditarmos nisso. Porque a partir do momento que eu entendo que o nosso Deus é tão poderoso, ao ponto dele dizer alguma coisa e aquilo acontecer, então eu vou entender que a minha fé, ela está baseada no Deus que tem todo o poder. A minha fé, ela vai estar baseada em algo sólido. Quando eu ouvir uma palavra dizendo, Deus está te dando vitória, você vai acreditar. Porque você vai se lembrar que quando Deus disse, haja luz, houve luz. Não precisou de milhões e bilhões de anos, não. Deus disse e aconteceu. Quando Deus disse que haja vegetação, aconteceu. Quando Deus disse que haja as estrelas, que haja o universo, que haja separação, aconteceu pelo poder da palavra do nosso Deus. E nós precisamos acreditar nisso, que não há impossível para Deus. Mas essa daqui, a ciência diz que não é possível isso daqui, que não tem sentido, irmão. A ciência que fica com a visão dela para lá. O que eu não posso é colocar em dúvida aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que aconteceu, se Deus disse que fez, é porque fez. Uma vez alguém disse assim, a Bíblia diz que a baleia engoliu a Jonatas, e algumas pessoas vão dizer que isso é impossível, mas ainda que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria, porque está na Bíblia. Então essa é a nossa fé, amados. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar baseada naquilo que Deus disse. Se Deus disse que fez, Ele fez. Se Deus disse que vai fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Então é por isso que esse texto de Gênesis é fundacional. Se eu coloco Gênesis 1, 2 e 3 como uma ficção, como uma analogia, como uma metáfora, toda a Bíblia ela perde o valor. Mas quando eu olho para Gênesis e vejo que Deus criou tudo pelo poder da palavra, eu sei que aquilo que Ele prometeu pela sua palavra, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu que Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. Se Deus prometeu que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Deus prometeu que Ele vai fazer, Ele vai fazer, porque a palavra de Deus não volta atrás. A nossa fé está baseada na palavra. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite. Curva a sua cabeça. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor, pela Tua bondade, mesmo sendo soberano, autossuficiente, o Senhor nos criou tão pequenos, mas mesmo assim o Senhor nos ama. E o Senhor nos colocou aqui nesse planeta, ó Pai, pela Tua bondade. Nós cremos, ó Pai, no Teu poder. Nós cremos, ó Deus, na Tua grandeza. Nós cremos, ó Pai, que tudo que o Senhor fez pelo poder da Sua palavra, porque não há limites para o Teu poder. Ó Pai, renova a nossa fé nesta noite, Senhor. Ó Pai, milhões e milhões de pessoas ao longo do mundo, ao redor do mundo, perderam a fé. Muitos, Senhor, nem acreditam mais na Tua existência. Mas, Pai, aonde essa palavra chegar, ó Pai, que cada pessoa que está aqui nesta noite, que cada pessoa que for alcançada por essa palavra, tenha a sua fé renovada, Pai. Que nós possamos, Deus, sair daqui acreditando que não há limites para o Teu poder, ó Pai. Que nós possamos sair daqui acreditando que se nós orarmos, que se nós acreditarmos, o Senhor vai fazer o impossível, porque o Senhor criou o universo pelo poder da Sua palavra. Senhor, aumenta a nossa fé nesta noite, ó Pai.
Nós não queremos cair no liberalismo teológico, mas nós acreditamos que o Deus da Bíblia é o Deus de milagres, é o Deus que faz o impossível, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que abre porta onde não tem parede, é o Deus que chama à existência aquilo que não existe, ó Pai. Nós acreditamos no poder da Tua palavra, Pai. Renova nossa fé nesta noite. Deus, nós não te servimos apenas na teoria, mas nós acreditamos no poder do sobrenatural. Ó Pai, se existe alguém aqui nesta noite que precisa de um milagre, ó Pai, que precisa de uma providência, que precisa de uma porta que se abra, agora pelo poder que há na Tua palavra, se aquilo que eu falei nessa noite é a verdade, eu peço, Senhor, opera agora um milagre para a glória do Teu santo nome, ó Pai. A nossa fé é racional, a nossa fé é baseada na Tua palavra, Pai. Opera um milagre nesta noite na vida da Tua igreja, daqueles que ouvirem esta palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.